Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Gas Griffin Attack. O que é, como funciona e como você pode preparar os seus smart contracts para evitar esse tipo de problema. Então vamos lá. O que é o Gas Griffin Attack? Gas Griffin significa luto por gás ou morte por gás, certo? Então seria matar alguém aí por gás. Quando a gente fala de gás, a gente está falando aqui de gasolina, certo? Nos smart contracts, que rodam aí blockchain pública, toda a escrita, né, no smart contract, ela é chamada de transação. E toda transação, ela exige que quem está chamando a transação pague as taxas de gas. As taxas de gas são as taxas que sustentam a rede, né, que remuneram os mineradores ou os validadores da rede. Perfeito? Que são as pessoas que recebem, validam, executam os códigos, salvam os dados, replicam os dados, é quem faz o trabalho duro de manter a blockchain no ar. Essas pessoas são pagas com as taxas das transações. A ideia do Gas Griffin é impedir ou interromper a execução de um smart contract através da exaustão de gas, né? É você fazer o contrato cobrar tanta taxa que vai zerar a carteira da pessoa, né? Ou vai inviabilizar a execução do contrato, da lógica de negócio do contrato de alguma forma. Perfeito? Essa é a ideia. E aí a primeira coisa que a gente pensa quando está estudando esse tipo de ataque é: mas se eu programei o meu contrato, tem ferramentas, certo? No próprio Hard Hat e em outras ferramentas, que você consegue estimar o custo de gas, né, que o seu contrato consome. Você cria sua função lá, você estima o gas, você sabe, isso aqui vai consumir 10 GWh, que é a unidade de medida mais comum lá, né, de gas. Vai consumir alguma coisa assim, você consegue fazer um cálculo. E você consegue fazer com que o seu smart contract não consuma todo o saldo da carteira de alguém, né, consuma coisas exorbitantes de alguém. E o próprio usuário, quando ele vai executar a transação, e ele faz isso através de uma carteira cripto no browser, ele tem ali uma estimativa de gas, ele consegue confirmar ou não a transação, ele consegue decidir que ele não quer executar se ela for muito cara. E daí você fica assim, então como que alguém consegue fazer um ataque esgotando todos os recursos da carteira da pessoa se a pessoa tem que confirmar a transação? Se a pessoa tem uma estimativa do custo antes de fazer essa confirmação? Se o programador que colocou o smart contract no ar fez testes e estimou custos também e viu que não ia, né, ser um problemão os custos do seu smart contract. Para responder isso, vocês precisam entender uma coisa muito importante, que é o seguinte: toda vez que uma transferência é realizada, pode ser inclusive essa transferência aqui do outro exemplo. Deixa eu botar aqui o exemplo de novo. Toda vez que uma transferência é realizada, aqui eu tenho um exemplo para vocês, eu tenho que ter um endereço do destinatário, perfeito? Esse destinatário, ele pode ser uma carteira cripto, ou ele pode ser um outro smart contract, porque todo smart contract também é ao mesmo tempo uma carteira. Então, primeiro são esses dois pontos. Se esse destinatário for um smart contract, toda vez que um smart contract recebe fundos, ele dispara automaticamente uma função chamada receive, de receber em inglês. Essa função receive, né, é uma função padrão de smart contracts, certo? Um padrão da programação. Quem programou o smart contract pode criar ali alguma lógica, né, para, sei lá, avisar que ele recebeu fundos, fazer alguma outra verificação, transferir esses fundos para outro lugar, ele pode fazer a lógica que ele quiser. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é quando um smart contract recebe fundos, ele pode executar um código. Ponto. E esse código quem decide é quem programou o smart contract que recebeu os fundos. Então, se o seu smart contract transfere fundos para um endereço externo
e esse endereço externo é outro smart contract, você vai estar executando sem saber exatamente o que no outro lado, porque não está fora da sua alçada, né? Um código num contrato de terceiros. E esse comportamento, tá, dos smart contracts em Solidity, esse comportamento da EVM, da máquina virtual Ethereum, né, que alimenta aí, que executa os códigos de 80% das blockchains públicas aí do mercado, ele abre potenciais brechas, não quer dizer que ele seja inseguro por natureza, mas ele abre potenciais brechas que podem ser exploradas, porque vai ter um código executando que não é meu, certo? Ele não vai executar no meu contrato, né, mas está executando lá, fazendo alguma coisa, quando ele recebe um saldo do meu contrato. E aí que entra justamente o Gas Griffin Attack. Para a gente conseguir entender ele na prática, né, com código, o primeiro ponto é você entender que tipos de contratos são suscetíveis a eles. São contratos que transferem dinheiro para outros endereços, né, potencialmente outros contratos, consequentemente, que disparam receive. Esse é o primeiro ponto. E um outro ponto é você entender que os tipos de negócio que são maiores alvos mais frequentes do Gas Griffin Attack, são os negócios em que o atacante vai querer interromper a utilização do seu contrato, fazer como se fosse um ataque de DOS, né, de negação de serviço do seu contrato. Aqui eu vou trazer um exemplo dentre os vários possíveis, certo? Este exemplo aqui da imagem é um contrato de leilão. Imagine a seguinte situação, acho que todo mundo sabe como o leilão funciona, né? Você tem um item sendo leiloado, você começa os lances, certo? Aí uma pessoa diz que oferece X, daí ela está ganhando. Tá? Se uma segunda pessoa oferecer mais do que X, essa segunda pessoa vai estar ganhando e a primeira foi descartada do leilão como possível vencedor. Vence o leilão quem der o maior lance quando terminar o tempo do leilão. Perfeito? Quando o leiloeiro lá bateu o martelinho 3 vezes, né? Acabou o tempo, ninguém mais pode dar lance. A pessoa que deu o maior lance arremata o item do leilão. Então imagina um leilão via smart contract. O que eu tenho aqui neste contrato de leilão? Eu tenho uma variável para guardar o highest bidder. Bidder é quem deu lance. Highest bidder é quem é a pessoa que deu o maior lance. Tá? Essa variável é do tipo address, então eu guardo o endereço da carteira de quem deu o maior lance. Eu tenho uma outra variável, que é o highest bid, que é qual foi o valor do maior lance. E eu tenho uma variável auction end, que é quando termina este leilão. Então aqui esse leilão vai terminar por preço, por prazo, desculpem. Esse leilão vai terminar por prazo. Quando acabar o prazo, quem deu o maior lance vai receber o prêmio. Eu não coloquei variável aqui para o prêmio, tá? Mas teria ainda ter variável para o prêmio e tudo mais. Daí a outra discussão, não é este o problema. Eu tenho aqui um construtor que define que o prazo é 7 dias no futuro. Isso aqui é irrelevante também, tá? É só para exemplificar, né, quando que seria o prazo. E eu coloquei uma única função, poderiam ter mais, mas eu coloquei a única, que é a função de dar o lance. Então imagina que eu tenho num leilão Luizinho e Joãozinho. O leilão é aberto, Luizinho quer dar um lance. Luizinho vai chamar a função bid. Provavelmente através de um aplicativo ou de uma aplicação web, tá? Vai chamar a função bid. A função bid, ela é do tipo payable. O tipo payable diz que quando você chama a função, você envia uma quantidade em criptomoeda junto. Então imagina que o Luizinho mandou junto um Ether, né? Um ETH. Tá? A função começa, ela vai verificar se o message.value, que é o valor que foi enviado junto da função, é maior do que o lance mais alto até o momento. Começa em 0 os lances, então sim, um Ether é maior do que o lance mais alto. Se não fosse, já daria erro aqui, tá? O Luizinho não teria o seu dinheiro devolvido automaticamente, certo? Nem teria ido parar lá no leiloeiro, na verdade, tá? Nem teria ido parar. E foi desfeito, tá? Mas vamos dizer que ele é o vencedor, né? Até o momento do leilão. Então vai para a segunda validação.
Segunda validação é se o leilão ainda não acabou. Bloco.timestamp pega a hora atual em que o bloco está sendo criado na blockchain e eu comparo aqui com o fim do leilão. Né? Se ainda não chegou no fim, é válido o lance. Daí continua. Aí eu tenho um teste. O highest bidder, né, é diferente de endereço zerado? Se for diferente, quer dizer que existia um outro vencedor até o momento. Até este momento existia um outro vencedor. E esse outro vencedor vai perder o leilão. Né? Vai perder o papel de vencedor. Mas não é o caso. O Luizinho é o primeiro cara aqui. Então vamos ignorar esse if por enquanto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai registrar o endereço do Luizinho, o message.sender é o endereço dele, e o valor do lance dele, um ETH. Aí, o Joãozinho, que é um outro participante do leilão, ele decide que ele quer superar o lance do Luizinho. E aí ele oferece 2 Ether, 2 ETH. Ele chama a função bid, paga 2 ETH junto com a função, tá? Mais as taxas de transação, muito importante, tá? É o seu lance e você tem que pagar as taxas de transação. As taxas de transação, o Luizinho pagou proporcional a quanto gastou a execução do contrato. Tá? Esse require aqui vai consumir um pouco, esse outro require vai consumir mais um pouco de taxa, esse if vai consumir mais um pouco, não entrou no if, mas essas duas atribuições vão consumir mais um pouco de taxa. Certo? Então ele pagou, Luizinho pagou o valor do lance dele, esse valor fica preso no contrato do leilão, até o leilão, né, até o dono do leilão fazer alguma coisa com esse valor. E Luizinho pagou ainda mais as taxas aí, que deu mais alguns valorzinhos aí, mais alguns whey. Tá? Porque não é um contrato que processa muita coisa. Daí o Joãozinho vai pagar 2 ETH para superar o lance do Luizinho, mais as taxas também que for necessário para execução do lance dele. O lance dele vai ser o quê? Message.value é maior do que o highest bid? É. Né? 2 ETH que o Joãozinho mandou é maior do que 1 ETH, que era o maior lance até o momento. Então vai passar. Próximo require, está no prazo ainda? Vamos supor que está. A gente vai fazer um teste. O highest bidder, quem deu o lance mais alto, é diferente de carteira zerada, de endereço zerado? É. Por quê? Porque highest bidder está o endereço do Luizinho. Então vai entrar no if, porque isso quer dizer que existia um vencedor do leilão até este momento. Mas a gente vai trocar o vencedor agora. Então, pela regra de negócio deste leilão, o valor que o perdedor tinha dado como lance, eu vou devolver para ele. Certo? Então, neste caso aqui, eu devolvo, tá? Eu faço essa call aqui, ó, highest bidder, que é o endereço do antigo vencedor, eu faço uma call, passando como valor o lance mais alto até o momento. Isso aqui vai transferir este valor para ele, certo? Aí eu vou ter um booleano indicando sucesso ou não, né? Se não teve sucesso, vai dar um erro aqui no contrato, né? Se teve sucesso, o contrato, né, continua executando normalmente. Então eu devolvi o dinheiro para o antigo vencedor, eu registro o endereço do novo vencedor, que deu o lance aí de 2 ETH, o Joãozinho, e qual foi o lance dele. E aí o contrato vai continuar nessa dinâmica. Qualquer pessoa pode vir aqui, dar um lance maior, né? Qualquer pessoa pode vir aqui, tentar dar outro lance, até acabar o prazo, e quem deu o lance mais alto vai levar o prêmio, deve ter provavelmente aí uma outra lógica de entregar o prêmio para a pessoa. Luiz, voltando ao Gas Griffin Attack, como que ele acontece? Como que alguém consegue, né, atrapalhar o funcionamento desse contrato para, por exemplo, vencer este leilão mais facilmente, né, impedindo que os outros participantes do leilão deem lances mais altos? Né, como que a gente consegue fazer isso? Porque eu não consigo modificar o código desse contrato. Né, quem programou o contrato fez o deploy dele na blockchain e está lá, eu não consigo ir lá e modificar o código do contrato, né, sem dar erros de validação na blockchain e ela recusar a minha transação, meu contrato, etc. Como é que eu faço isso? Através do comportamento de quando eu recebo fundos. Perfeito? Através do comportamento de quando eu recebo fundos. Se eu sou um atacante e eu quero fazer um Gas Griffin Attack neste contrato de leilão, como que eu vou fazer? Eu vou fazer algo parecido com esse smart contract aqui. Um smart contract
em Solidity, é permitido que ele chame outro smart contract. Então, ao invés de fazer um lance diretamente, um usuário para o smart contract do leilão, eu vou fazer no smart contract atacante para o leilão. Então, aqui eu tenho um contrato GGA, só uma sigla para Gas Griffin Attack. Eu vou fazer deploy esse contrato na blockchain. E o que ele faz aqui? Ele tem uma função de ataque, em que eu passo o endereço do leilão que eu vou atacar. Tá? Essa função aqui de ataque, ela é payable, então o atacante vai ter que depositar um valor, certo? Para poder fazer o ataque acontecer. Né? Com este valor, o meu contrato GGA vai chamar o contrato do leilão, mais especificamente a função de bid, passando o quanto o atacante pagou aqui nesse ataque como valor de lance. Perfeito? Então, na prática, o atacante está participando do leilão num primeiro momento de forma idônea, tá? De forma aí, imperceptível, vamos chamar assim. Então, vamos dizer que, inclusive, para simplificar aqui a analogia, que o atacante vai entrar depois do Joãozinho. Né? O Luizinho deu o lance de 1 ETH, Joãozinho deu 2 ETH, Luizinho recebeu o 1 dele de volta, Joãozinho está vencendo. Se o atacante quiser fazer o ataque dele funcionar, ele vai ter que superar o lance atual. Então, quanto mais cedo ele entrar no leilão, melhor. Tá? Para ele superar o lance atual, ele vai ter que dar mais de 2 ETH. Tá? Pode ser 2 ETH e 1 Whey, não tem problema, mas tem que ser mais de 2 ETH. Vamos dizer que ele vai dar 3, tá? Para simplificar aqui. Então, ele vai fazer o ataque pagando 3 ETH, mais as taxas de transação, como qualquer usuário de blockchain. Esses 3 ETH, então, vão ser passados para a função bid. A função bid vai ver que 3 ETH, message.value, é mais do que o maior lance atualmente, que é de 2, que é do Joãozinho. Vai ver que o leilão ainda está aberto, o atacante tem que estar com o leilão aberto para poder participar. O teste do if, né, vai ver que tinha um vencedor atualmente, né, então ele vai devolver os fundos para o vencedor anterior, que é o Joãozinho. O Joãozinho vai ter de volta seus 2 ETH, perfeito? Vai dar sucesso aqui nessa transferência, normal. E aí vai ser registrado que o atacante, o contrato atacante, é o vencedor atual do leilão e que o lance do atacante é o lance vencedor atual do leilão, perfeito? Até aí, o ataque já deu start, mas ele é inofensivo até este momento. Quando é que ele vai de fato acontecer? Quando é que de fato ele vai se tornar um problema? Quando de fato a gente vai conseguir manipular as taxas de gas a ponto de exaurir os fundos de um novo participante do leilão a ponto de inviabilizar a execução do contrato. É no momento que alguém tentar superar o lance do atacante. No momento que alguém der um lance maior que do atacante, a pessoa viu lá, ah, tá, tem lá uma carteira qualquer, né, porque a gente não tem o nome das pessoas, vamos chamar só o cara de atacante, né? Ah, o atacante ofereceu 3 ETH pelo leilão. Isso é fácil para mim, vou superar ele. E alguém oferece 4 ETH, por exemplo. Então lá na sua carteirinha MetaMask, por exemplo, vai aparecer lá, ó, essa operação vai lhe custar os 4 ETH que você está enviando, mais X de taxas. E a pessoa vai olhar, não, tranquilo, eu tenho esse fundo para pagar, pode executar. O que é levado em consideração na estimativa de gas, tá? Que aparece lá na carteira? O código do contrato que você está chamando. Ele vai ver esse código aqui, vai fazer os cálculos, né, uma estimativa e vai lhe dar a estimativa. Tá? E geralmente o que você gasta é bem próximo da estimativa. Salvo raras exceções, quando dá congestionamento de rede, alguma coisa assim. Mas aí o que acontece? Vamos chamar essa pessoa nova de Zezinho. Tá? O Zezinho ofereceu lá 4 ETH mais as taxas. 4 é maior do que os 3 que o atacante tinha oferecido. O leilão está aberto ainda. Tem um vencedor do leilão atualmente. Então, ele vai deixar de ser o vencedor, que é o atacante, e vai receber os seus fundos de volta. Então, neste momento, você pode pensar, então o atacante vai perder o leilão, não serviu para nada o ataque, aí que acontece o ataque. No momento que eu fizer esta call, transferindo este valor para a carteira do atacante,
a carteira dele, na verdade, é um smart contract. E todo smart contract, quando recebe uma transferência, executa uma função receive automaticamente. E nessa função receive, quem programou o smart contract pode colocar o código que ele quiser que vai ser executado. E não apenas isso, como essa segunda chamada ela está dentro do contexto da mesma transação iniciada por este usuário aqui que chamou o bid, é este usuário que vai pagar as taxas de transação. E se nesse receive tiver um código muito maluco, muito extenso, né, que consuma muito processamento, memória, etc., as taxas vão subir lá em cima, a quantidade de taxas gastas. Isso tudo vai ser cobrado do usuário. E se for um código complexo o suficiente para exaurir o quanto o usuário consegue pagar de taxas, vai dar erro, né? E também, além do limite que o usuário consegue pagar, tem um limite de processamento que uma transação pode ter. Tá? Existem limites para não, né, sobrecarregar os mineradores, etc., os validadores. Tem limites. Então, se esbarrar nesse limite de processamento ou esbarrar no limite de quanto o usuário pode pagar de taxas, vai dar um erro. E toda vez que eu tenho um erro no smart contract, a minha transação original que gerou o erro vai ser revertida, né, no momento que o erro foi disparado. Em que momento que o erro foi disparado? Aqui no call, nesta linha. Então vai ser revertido qualquer alteração que tinha sido feita até o momento e quem chamou a função bid vai receber o erro. O que acontece, né, por causa disso? O atacante ele continua sendo o vencedor do leilão e que deu o lance mais alto. Porque o código ele não chegou na linha que modificaria isso. E mesmo que no seu contrato de leilão você colocasse essas duas alterações antes do if, por exemplo, né, e seria revertido, porque deu um erro na transação. Perfeito? E não apenas é revertido, como tem um segundo efeito colateral, né, pior, que é quem chamou a função bid tem o seu dinheiro, o dinheiro que deu como lance devolvido, porque é revertido, mas as taxas de transação não são devolvidas. Então, o usuário ele sai lesado de duas maneiras. De uma maneira que ele não conseguiu dar o lance dele porque deu erro, e porque ele pagou taxas que não serão devolvidas, ele perdeu aquele dinheiro das taxas. E que não foi barato, porque como eu fiz ele gastar um monte de taxa aqui, até chegar no limite de execução da EVM, ele perdeu uma quantia substancial da carteira dele, se não todo o dinheiro da carteira dele. E não importa quantas pessoas tentarem dar lances ou o valor dos lances delas, por causa desse mecanismo de gas griefing, né, de morte por gás, elas não vão conseguir finalizar suas transações de lance, né, os seus bids, consequentemente, não vão conseguir vencer o leilão. E aí, quando acabar o prazo, o smart contract vai ver quem venceu o leilão, vai estar lá o endereço do atacante, vai dar o prêmio para o atacante. Perfeito? Então, foi uma explicação um pouco longa, né? Mas porque é um ataque que acontece em alguns tipos específicos de contratos, como contratos de leilão e outros em que é interessante negar o serviço do contrato, né? Impedir que ele seja utilizado. Contratos aí que tem essas chamadas externas. Mas não é algo, muitas vezes, intuitivo, algo fácil de você imaginar esse tipo de ataque ou de entender se eu desse só uma explicação puramente técnica, se eu não fizesse o passo a passo aqui com vocês, certo? Então, esse é o ataque de gas griefing. E aí entra a parte mais triste da história. Até essa presente data, diferente de alguns outros ataques a smart contracts, esse ataque não tem uma solução simples. Alguma coisa que você vai ali e coloca um teste, uma versão mais nova de Solidity que já é imune a ele ou qualquer coisa do tipo. Não tem uma solução simples, certo? Então, por isso que ele é perigoso. Ele não é exatamente um ataque muito comum, mas sim acontece nesses tipos de smart contracts vulneráveis a ele. Ele não é mais comum do que poderia ser, porque justamente muitas vezes ele não vai gerar um benefício, né, que justifique o ataque. Né? Imagina um leilão que seja de coisas muito baratas ou simples, ou né, que não vale a pena esse tipo de ataque, né, o hacker se expor
né, a ser identificado, ser rastreado, alguém sair caçando ele, né, ou qualquer coisa do tipo. Não é tão interessante, muitas vezes é mais interessante você reportar a falha, a vulnerabilidade, né, e daqui a pouco receber algum prêmio da empresa por isso, do que exatamente você atacar ela. Isso não vai trazer um benefício muito grande, tá bom? Se não for algo que realmente valha muito a pena só fazer a bagunça lá no contrato de alguém, tá bom? Mas então, Luiz, se não tem uma forma simples de evitar ou alguma atualização do Solidity que corrija, coisa do tipo, como é que eu posso me proteger desse tipo de ataque, certo? Então, vamos lá. Primeira forma, tá? A forma mais aceita, mais recomendada hoje no mercado, não é exatamente uma forma de impedir completamente, mas ajuda a pelo menos os seus usuários não saírem tão lesados, que é pré-calcular o gas necessário e realizar testes. Tá? Essa abordagem ela foi proposta pela empresa Consensys, que é a mesma empresa que criou a MetaMask e a Infura. São produtos aí sensacionais no mercado Web3. E o que eles falam para você fazer é instruir os seus usuários a sempre informarem um limite de gas a ser gasto na transação. Porque isso é possível. Sempre que você vai fazer uma transação, na carteira lá você pode estar, é uma forma mais avançada de fazer a transação, você pode estar informando o máximo de gas que você quer pagar. Então ela vai te dar uma estimativa e você pode informar, olha, estou disposto a pagar até esse valor da estimativa ou até X a mais da estimativa, você pode botar esse valor. Então a forma recomendada hoje, embora eu não ache isso nada prático, tá, é o usuário informar sempre a estimativa, o limite de gas que ele quer pagar. Daí neste caso, se ele cair nesse loop louco aí do atacante num possível gas griffin ataque, ele vai perder no máximo aquele valor, né, do limite que ele estipulou. E se ele não cair num ataque, né, e o limite for suficiente para ele conseguir dar o lance dele, por exemplo, vai executar normalmente, como se ele tivesse feito uma chamada simples. Essa é a abordagem que a Consensys recomenda e é a mais aceita hoje no mercado, tá? Até a data que eu estou gravando essa lição aqui. Uma segunda abordagem, eu não vou lembrar o nome da empresa agora que sugeriu ela, mas essa segunda abordagem é derivada da primeira. Ao invés de você dizer para o seu usuário informar o limite de gas, você pré-calcula, né, nessa etapa de desenvolvimento quanto de gas é necessário em média, coloca uma margem de tolerância e quando o usuário chamar a sua função, tá, você verifica, né, quanto que ela está gastando de gas e quando passar de um valor aceitável, você interrompe ali a transação. Tá? Novamente, não vai resolver o problema, né, do hacker ter zoneado, né, o seu contrato, mas vai impedir de lesar ainda mais os seus usuários, certo? A solução ou as soluções definitivas para esses problemas são duas, mas elas são hipotéticas. Uma seria numa possível nova versão de EVM, né, e consequentemente a versão nova de Solidity no futuro, ter essas verificações mais automatizadas, mais simplificadas, certo? Para ele tentar detectar, por exemplo, esses loops também, né? Esses loops não, mas esses possíveis ataques, né? Eu falo loop porque geralmente vai envolver algum loop lá no contrato atacante, certo? E a própria EVM já barrar isso. Esse seria o mundo ideal, tá? Lançar uma versão aí 0.8 ponto alguma coisa ou 0.9 com essa correção. Mas isso não existe ainda. E o que nós temos hoje como solução ideal para isso, né, mas é hipotética, é você repensar o fluxo do seu negócio, certo? Repensar, você colocar algum tipo de mecanismo de pausa, né, para evitar que o ataque continue acontecendo, você colocar um mecanismo, né, de mudança de fluxo, por exemplo, será que você precisa, naquele exemplo lá do leilão, né, será que você precisa devolver o valor do lance imediatamente após o usuário que deixou de ser o vencedor, né? Naquele exato momento que ele deixou de ser o vencedor? Será que você precisa? Tá? Ah, Luiz, mas se eu não devolver,
né, ele não vai saber que ele perdeu o leilão. Você pode mandar algum outro tipo de notificação, né? Dispara um evento de repente. Ah, legal. Ah, Luiz, mas se eu não devolver e ele quiser dar um novo lance, ele não vai ter aquela quantia para dar o lance. Bom, mas aí você pode criar um mecanismo, né, uma lógica, para que o lance dele seja o valor que ele enviar mais o que ele já tinha enviado. Enfim, você de alguma forma não devolver os valores no exato momento que a pessoa deixou de ser o vencedor. Porque se você conseguir postergar essa devolução dos valores, o leilão vai continuar acontecendo normalmente e não vai disparar nenhum receive no contrato do atacante, certo? Até terminar o leilão e você devolver as quantias para as pessoas. Mas aí terminou o leilão. E aí talvez você possa ter mecanismos também para devolver faseado ou devolver manual, sei lá. Tá? Outra forma também de impedir que o hacker leve o prêmio indevidamente, né? Você fazer a entrega do prêmio através de uma função que o administrador do contrato tenha que acionar manualmente, né? Então, quando termina o leilão, o administrador vai lá, olha quem venceu, né? E aí tem mecanismos para identificar isso, né? Que o cara burlou de alguma forma, né? E aí você não dá o prêmio para ele, certo? Então, assim, aqui eu trouxe alguns exemplos baseados naquele contrato de leilão ali, certo? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que você tem que pensar na sua lógica de negócio de maneira a suprimir essas interações externas até o último momento possível, ou até mesmo fora do fluxo principal, tá? Para não incorrer nesse risco aí de você não conseguir ter o seu serviço interrompido por um gas griffin attack, tá bom? Então essa que são maneiras, né, de você repensar aí o seu negócio, tá? O Bruno colocou ali até no chat, né? Será que não seria só o caso de você validar, né, se o endereço é de um contrato? Acontece, Bruno, que muitas carteiras do mercado, carteiras cripto, elas são contratos. Então não é de bom tom que uma aplicação Web3 proíba o uso de contratos chamando ela. Porque senão isso vai tirar aí do seu potencial mercado de usuários, né, usuários de carteiras, né, que sejam smart contracts. Então aí carteiras multisig são smart contracts, essas carteiras que embaralham suas transações para não rastrearem você na blockchain são smart contracts. Então assim, não é legal você barrar, né, usuários por estarem utilizando carteiras que são smart contracts, certo? São carteiras normais. Mas indo nessa linha, por exemplo, você pode pensar também daqui a pouco de não utilizar a moeda nativa da rede no seu leilão, você ter um token próprio, certo? E aí no token próprio segue as regras do seu smart contract do token, perfeito? Então lá o smart contract do token vai ter as próprias regras dele para transferência de fundos e tudo mais, daí não vai cair nesses mecanismos nativos da blockchain, né, da EVM. Então essa seria uma outra forma de trabalhar esse erro, né, ter um token próprio do leilão, né, o auction coin, sei lá. Mas é justamente isso, é você repensar o seu negócio, certo? De maneira que você não esteja exposto, né, a essas brechas deixadas pelos fluxos nativos, né, existentes aí na blockchain. Beleza? E aqui tem uma outra sugestão também, ainda em cima do contrato de leilão, de como você poderia evitar isso, né? A chamada send, né, ao invés da chamada call, tá, ela te dá mais controle, né? Na verdade a call ela é que te dá mais controle de todas, mas ela é a chamada mais crua, tá? A chamada send, ela tem uma verificação interna, certo? Ao invés da call, ela tem uma verificação interna de que a execução do send, a transferência dos fundos em si, ela não pode superar 2.300 de gas, se não estou enganado, uma coisa assim, que é o suficiente para fazer a transferência. Então, o código de execução da transferência, incluindo o receive do outro lado, não pode passar de X de gas. Isso é um controle automático da função send, que a função call não tem. E aí, se superar esse valor de gas, porque o atacante lá tentou fazer um gas griffin, esse booleano aqui de sucesso,
vai vir como false. E aí você pode tomar alguma medida em relação a isso também, tá bom? É uma outra forma aí de juntar aquela ideia de, né, não deixar o usuário gastar demais, o usuário vai acabar gastando as taxas, mas vai ter um mecanismo de controle aqui da transferência, tá? Seria uma outra maneira de ajudar nesse tipo de controle, tá? A call que eu usei aqui, ela é o jeito mais cru, que te dá mais possibilidades, mas ao mesmo tempo também é uma das formas que te permite fazer mais besteira, tá bom? Mas é bastante utilizar essa call também aí nos projetos, tá? Nos smart contracts. Mas uma outra forma que poderia ajudar seria utilizar aqui o send no caso. E aí, conseguiu entender o que é, como funciona e como evitar gas griffin attack? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo na seção de comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou do conteúdo, eu vou pedir aí o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Um abraço e até o próximo. Valeu!